Uma situação que deve ser colocada, né, e eu acho que isso daqui é um problema muito importante, e sobre isso daí há um silêncio. A gente vê da parte da maioria das organizações populares, da esquerda e tudo mais, há um silêncio muito grande. Que é o seguinte, ao mesmo tempo que pessoas falam que a solução é você trabalhar de casa, né, usando uma palavrinha da moda, no home office, esse pessoal se esquece de que a esmagadora maioria da população não pode fazer isso aí. Não pode fazer e não está fazendo. A maioria da população está trabalhando. Então, o confinamento, nesse sentido, é um confinamento que atinge uma parcela bem residual, no final das contas, da população. Nós temos aí, por exemplo, a seguinte situação. Nós temos o metrô, que está funcionando normalmente. O metrô tem milhares de funcionários. Vários funcionários já apresentaram um quadro de coronavírus. Então, isso quer dizer o seguinte, o que os milhares de funcionários do metrô vão fazer? Não dá para ir para casa, não dá para você ficar escondido num apartamento. Eles vão ter que trabalhar ou o transporte público vai parar. Aí nós temos os motoristas de ônibus, que também são, no país inteiro, são, sei lá, várias centenas de milhares de trabalhadores. Esses todos estão trabalhando. A indústria alimentícia não pode parar, a princípio. Porque se parar, a pessoa vai ficar em casa, confinada no apartamento, mas vai morrer de fome. A indústria farmacêutica não pode parar também, tem que continuar produzindo remédios, porque senão o pessoal pode não morrer de coronavírus, vai morrer de um monte de outros problemas que existem no Brasil. Os operários da maior parte das indústrias, eles não vão parar. Eles não vão receber férias, né? Por exemplo, no caso das montadoras de automóveis, foi feito um acordo entre a diretoria do sindicato, entre a diretoria da CUT, né, da Federação Metalúrgica da CUT, e os patrões dos metalúrgicos. Aí, esse acordo levou em consideração o seguinte, uma parte do pessoal vai tirar férias, mas férias de quanto? Uma parte do pessoal foi suspensa, né? Os patrões adotaram o sistema, como se diz, de layoff, quer dizer que a pessoa fica em casa sem receber, alguns por 3 meses, mas nem mesmo a indústria metalúrgica, no caso que nós estamos falando aqui, é principalmente a indústria automobilística, que não é uma indústria de primeira necessidade. Você pode paralisar a produção de automóveis, você pode paralisar a produção de ônibus por um período relativamente longo. Você não pode paralisar a produção de alimentos, porque aí o pessoal vai morrer de fome, mas não produzir um automóvel não vai causar nada, simplesmente as pessoas não vão trocar, vão ficar com o automóvel velho, ou uma pessoa que quiser um novo automóvel, vai criar uma situação de crise no mercado automobilístico, mas nada que não possa ser enfrentado. Mas mesmo essa indústria, que não é de primeira necessidade, não está dispensando todos os funcionários. Isso daí se repete numa série de outras indústrias. De mais a mais também, a parcela da indústria metalúrgica que colocou os funcionários em férias, vai manter essas férias até quando? Se o vírus for contido, como muitos otimistas, mas completamente desorientados acham, em 1 mês, tudo bem. Mas se demorar 2, se demorar 3, se demorar 4 meses, nem essa medida, que é uma medida que é possível de ser tomada em alguns setores industriais, vai funcionar. Nós temos que levar em consideração que a maior parte da força de trabalho brasileira não está no confinamento. Então, o confinamento, nesse sentido,
ele, além de ser uma medida dramática de emergência, que é tomada na ausência de outras medidas que deveriam ser tomadas também, como medida única de combate ao vírus, ele é parcial. Quem mora em São Paulo, né, e sai na rua, pode notar que a concentração de pessoas no metrô e nos ônibus continua grande. Essa concentração no transporte, por exemplo, é uma máquina extremamente poderosa de disseminação do vírus. Alguém pode duvidar disso? Então, quer dizer, o cidadão que é publicitário fica em casa, mas milhões de pessoas vão trabalhar no transporte lotado. Como resolver esse problema? O governo tem uma solução. Dá para confinar todos os trabalhadores, os operários brasileiros? Dá para parar o funcionamento de toda a indústria nacional? Obviamente que não. Se o vírus fosse um problema a ser resolvido em um mês ou dois, tudo bem. Mas no Brasil nada garante isso. Nós temos que lembrar, inclusive, que no Brasil há vários vírus atacando a população. O coronavírus, ele vem assim para se juntar ao time. Ele não veio sozinho, né? A situação de saúde no Brasil, ela é extremamente dramática. Nesses dias aqui, eu vi uma matéria muito interessante, né? Que uma pessoa do sistema de saúde fala que está aumentando, né, a epidemia de chikungunya que vai atacar duramente a população. Não há dúvida nenhuma de que com o colapso do sistema de saúde, que é iminente, outras doenças que também são menos letais e menos contagiosas do que o coronavírus vão tomar conta do pedaço. Então, vocês vejam bem a situação, né? Primeiro argumento que eu quero deixar claro é o seguinte: o confinamento, por si só, não vai resolver nenhum problema. Se tudo que o governo tem a oferecer é o confinamento de uma parcela da população, então o país vai sofrer aí uma situação de verdadeiro genocídio, que muita gente já está apontando. Somos só nós que estamos falando na possibilidade de um genocídio, né?